Beleza, pessoal? Vamos dar início aqui à sessão de vídeos que conclui o capítulo 6, perpendicularismo de reta e plano. Aqui a gente vai ver um teorema, o teorema 3, e aí duas aplicações, duas construções geométricas, certo? O teorema 3 ele é como se fosse uma espécie de recíproca do teorema 2, né? Então vamos interpretar ele aqui. O que a gente tem por hipótese, dados um plano alfa e um ponto A, existe uma única reta perpendicular a alfa passando por A, certo? Então, por hipótese, a gente tem um plano alfa e um ponto A qualquer. Esse ponto pode pertencer a alfa ou não, tanto faz, é independente disso. E aí, nesse caso, vai existir uma única reta perpendicular a alfa passando por A, beleza? Essa é o nosso enunciado, né? E vamos começar escrevendo as hipóteses aqui. Então, vamos considerar um plano alfa e um ponto A, sejam um plano alfa, essas são as hipóteses, né? Um plano alfa e um ponto A, certo? Que é o que a gente tem aqui, o plano alfa e o ponto A. Inicialmente, é uma demonstração de construção geométrica. A gente vai construir uma reta perpendicular a alfa, independente dela passar por A ou não. E aí, se ela passar por A, a gente conclui. Se não passar, a gente pega uma paralela a ela. Então, inicialmente, a ideia é construir uma reta perpendicular a alfa. Uma reta perpendicular a alfa qualquer. Para isso, a gente vai, inicialmente, considerar duas retas concorrentes. Mais do que isso, perpendiculares, cujo ângulo é reto. Então, ó, vamos considerar duas retas perpendiculares, S1 e S2, ambas contidas em alfa, contidas no plano alfa. Então, vão ser essas duas retas aqui, certo? Eu vou chamar elas de S1 e S2, certo? Então, essas retas eu vou construir elas perpendiculares, duas retas perpendiculares quaisquer, contidas em alfa. Então, considere duas retas perpendiculares S1 e S2, ambas contidas no plano alfa. Então, o nosso ambiente aqui é o plano, a gente está pegando duas retas perpendiculares no plano, certo? Com a interseção, o ponto de interseção entre elas, a gente vai chamar de B. Esse ponto a gente vai chamar de ponto B, certo? Bom, com S1 inter S2, a gente vai chamar de B, é o ponto B, certo? Bom, aí vamos continuar a construção. O objetivo é construir uma reta perpendicular a alfa. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema 2, né? Que dadas, no espaço mesmo, dado uma reta e um ponto, existe um único plano perpendicular a essa reta passando por esse ponto, certo? Então, a gente vai fazer essa construção para ambas as retas, certo? Ou seja, para S2 vai existir um único plano beta 1 perpendicular a S2 passando por B. Esse é o teorema 2, a gente está aplicando ele aqui. Analogamente, vai existir um único plano beta 2 perpendicular a S1 passando por B, que vão ser esses planos que estão aqui. Então, considere os planos, aplicação do teorema 2. Considere os planos beta 1, primeiro, perpendicular a S2, a reta dada, perpendicular a S2, certo? E o plano, então, aqui vai estar o plano beta 1, ó. Vamos reforçar ele aqui na representação. Então, aqui seria o plano beta 1, perpendicular a S2, e aqui vai estar o plano beta 2, perpendicular a S1, plano beta 2, perpendicular a S1, certo? Ambos passando por B, né? Porque dados a reta e o ponto, existe um plano perpendicular a essa reta passando pelo ponto. Então, ambos os planos, né? Passando por B.
certo? Aqui é uma aplicação do Teorema 2. Né? A existência desses planos é dada no Teorema 2, que é o teorema anterior, certo? Bom, continuando a construção. Uma vez que a gente definiu esses planos dessa maneira, eu vou afirmar o seguinte, que a interseção de β1 com o plano alfa, a interseção dos planos β1 e alfa, vai dar a reta S1. Analogamente, a interseção do plano β2 com o plano alfa vai dar a reta S2. Geometricamente, isso é bastante intuitivo, né? Faz muito sentido. Mas a gente faz uma argumentaçãozinha entre parênteses, certo? Para justificar isso. Então, temos que, naturalmente, surge desse perpendicularismo aqui, né? Essa interseção. Temos que β1, interseção com alfa, vai dar S1, certo? E β2, interseção com alfa, vai dar S2, certo? São essas retas. Por que isso ocorre? Vamos colocar aqui entre parênteses. Por que essa interseção com alfa dá S1? Vamos justificar essa igualdade aqui. Para mostrar que vale essa igualdade, a gente tem o seguinte: os planos β1 e alfa são secantes, porque eles têm ponto em comum, ponto B, e existem pontos que estão em um ponto não estão no outro. Então são secantes, a interseção dá uma reta. Então basta que a gente mostrar que S1 está contido nos dois planos, né? E aí, nesse caso, naturalmente, a única reta de interseção entre esses planos vai ser naturalmente a S1, por unicidade. S1 já está contido em alfa, por construção. Por que S1 está contido em beta? Basta a gente verificar isso, em beta1. S1 está contido em beta1, pois ocorre esse perpendicularismo aqui, ó. Pois a reta S1 é perpendicular à reta S2 e o ponto B pertence a ela. Por quê? Olha só, já vou justificar. Com B pertencente a S1, ocorre isso. Olha só, então S1 vai estar contido em beta1, pois ocorre isso. Por quê? Vamos supor o contrário. Por contradição, se S1 não estivesse contido em beta1, aqui está a reta S1, se ela não estivesse contida em beta1, como o ponto B pertence a S1, se ela estivesse fora de beta1, ela não seria perpendicular a S2. Iria contrariar a hipótese de que S1 é perpendicular a S2. Isso ocorreria caso S1 não estivesse contido em beta1. Logo, ela está contida em beta1. Logo, ela está contida em alfa e contida em beta1. Logo, ela está contida na interseção. Como a interseção dá uma reta, segue que a interseção é própria S1. A mesma argumentação para outra, certo? Então, bora lá. Além disso, os planos beta1 e beta2 são secantes, né? A interseção dá uma reta. Por quê? Porque tem um ponto em comum e tem pontos que estão em um e pontos que não estão no outro, né? Então, seja R a reta interseção desses planos. Essa é a reta que a gente quer. Perceba que toda a construção está sendo baseada em perpendicularismo, né? Então, seja esses planos são secantes, beta1 e beta2, seja a interseção a reta R, certo? Que é essa reta aqui. A gente chama a interseção de R. E aí a gente vai mostrar que essa reta é perpendicular a esse plano. Como a gente vai mostrar? Usando um resultado anterior, né, que a gente viu que se uma reta é perpendicular ou ortogonal a um par de retas concorrentes do plano, então ela é perpendicular ao plano. E aí a gente vai verificar que essa reta R, nessa construção, é perpendicular a S1 e a S2, as quais são concorrentes e estão contidas em alfa. Logo, R vai ser perpendicular a alfa, certo? Então, olha só. Temos que, eu vou afirmar, a gente justifica, a justificativa é bem simples. Temos que S1 é perpendicular a R, S1 é perpendicular a R e S2 também é perpendicular a R. Por quê? Porque S1 é perpendicular a beta2, né? Por construção. Logo, é perpendicular a toda a reta contida nesse plano, em particular R. Então, isso vai decorrer desse fato e desse fato. Pois S1 é perpendicular a beta2 e S2 é perpendicular a beta1. Certo? Pronto, se R é perpendicular a S1 e S2, as quais são concorrentes, vai seguir que ela é perpendicular ao plano. Logo, como S1 e S2 contidos em alfa são concorrentes,
É um resultado que a gente viu nesse capítulo. São concorrentes, certo? Segue que R é perpendicular a alfa, certo? Pronto. R já é uma reta perpendicular a alfa. Se o ponto A pertence a R, acabou o resultado, né? O resultado é imediato, né? Que é o que a gente queria provar. Se o ponto A não pertence, a gente pega uma reta paralela a R. Se A não pertence a R, seria outro caso, o que a gente faz? Considere uma reta R' paralela a R, certo? Passando por A. Tal que A pertence a R', certo? Pronto, seria essa reta aqui, ó, R' paralela a R, passando por A. Beleza? Desse modo, o que a gente tem? Se ela é paralela a R, que é perpendicular a alfa, desse modo, ela vai ser perpendicular a alfa. Desse modo, R' é perpendicular a alfa e passa por A. E essa reta R' é exatamente a reta que a gente precisa, né? A gente conclui a existência aqui. Uma reta perpendicular a alfa e passando por A. Certo? Bom, para a unicidade... Então falta mostrar a unicidade, né? Um teorema de existência e unicidade. Seja uma outra reta nessas condições da tese, seja R duas linhas perpendicular a alfa e passando por A, tal que A pertence a R duas linhas, certo? O que a gente tem aqui? Como a reta R é perpendicular a alfa, por construção, a gente vai ter que R duas linhas é perpendicular a alfa e R' é perpendicular a alfa. Então, se ambas são perpendiculares a alfa, a gente viu um resultado, elas vão ser paralelas. Ambas perpendiculares ao mesmo plano são paralelas. Como tem isso, né, perpendicular a alfa, segue que, juntamente com essa hipótese, segue que essas retas são paralelas. R' é paralela a R, certo? Porém, o que a gente tem aqui é o seguinte, com isso. R' paralela a R, passando por A, e R duas linhas paralela a R, passando por A. Porém, existe uma única reta paralela a R, passando por A. Pela unicidade, elas coincidem. Porém, olha só, existe uma única reta paralela a R, passando por A, né? Então essa unicidade aqui vai garantir a unicidade que a gente quer. Passando por A, certo? Logo, essas duas retas coincidem. Portanto, R duas linhas coincide com R', o que garante a unicidade, certo? Esse é um teorema de existência e unicidade, né? E a construção é bastante simples, né? Não tem nenhum segredo. Toda a construção é baseada em perpendicularismo, em resultados que a gente já viu anteriormente. Beleza? É isso aí.